Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Escute o Pediatra, nosso podcast aqui em que a gente abre espaço para diversos profissionais que atuam justamente nessa faixa etária em que a gente se dedica tanto. E hoje eu recebo aqui com muito prazer a Elisa, que é fisioterapeuta pediátrica, tem um amplo campo de atuação, principalmente no que a gente se refere a desenvolvimento motor, é fundadora da Clínica Evolui, que coloca lá seu trabalho com muita dedicação. Seja muito bem-vinda, Elisa. Aqui o espaço é aberto para você demonstrar todo o seu conhecimento aqui. Tudo bem, Ariano? É um prazer enorme, né, fazer parte desse momento. Contribuir com essa informação, né, que eu tenho certeza que vai enriquecer as famílias, né, que é o que a gente pretende, né, que o nosso conhecimento ultrapasse as barreiras e chegue nas casas. Com certeza. As famílias ficam muito agradecidas com esses conhecimentos. É verdade. E eu acho que o principal tema que a gente se propôs a conversar hoje é desenvolvimento motor, né? Isso. A gente sabe que é um campo, assim, que cada vez mais temos instrumentos de avaliação, formas de intervenção. E tem muita informação que a gente vê na internet, né? Isso. Então, a gente se preocupa até com a qualidade da informação que a gente oferece às famílias nesse primeiro momento, sobretudo aqueles que têm o primeiro filho, né? Que é o primeiro contato ali com tudo que é novo, porque é um caminho que a criança percorre ali, sobretudo no primeiro ano de vida, que a criança nasce sem saber nada, com movimentos totalmente incoordenados e termina o primeiro ano ali andando, né? Então, isso é uma coisa bem interessante de se ver. Então, para começar a falar sobre o desenvolvimento motor, nada melhor do que falar sobre ali os primeiros meses de vida, né? Isso. Que são naturalmente desafiadores. Isso. Mas tem marcos super importantes de acontecer, né? E formas de estimular também, né, Elisa? Isso. Então, o que é que a gente observa, né? Na minha rotina ali, sempre recebendo ali os pais, mães, as dificuldades, elas são muito grandes quando se refere ao que fazer com o bebê que acabou de nascer, né? O bebê saiu da barriga, estava ali todo protegido, né? Acusticamente muito guardadinho, e vem para um ambiente extrauterino com grandes desafios, né? Então, Sim. ele encontra o desafio da gravidade, desafio do barulho, das cores ali, de todo o ambiente. E ele vai precisar de um tempo para se organizar, né? Então, ele passa ali um período no início do primeiro mês, até o segundo mês, ainda sem entender muito bem o que está por perto. E as famílias também não entendem o que fazer com aquele bebê. O sono é o grande vilão, né? Então, o que é que eu faço para esse bebê dormir? Porém, vai chegar ali um período que o bebê começa a precisar de uma palavra importante, que é chamada de movimento. Sim, com certeza. Né? Então, há uma transição de um bebê desorganizado, de um bebê muito molinho, na maioria das vezes, de um bebê que não entende nada, que não observa muito, para um bebê que já ele vai estar atento ao som, atento à cor, atento à voz, ele vai estar buscando, movimentando a cabeça. Então, é como você falou, os 12 meses, eles vêm trazendo aí, mês a mês, habilidades motoras, cognitivas, sensoriais, auditivas, visuais, muito vastas. E o pai e mãe que acabou de ser pai e mãe não sabe de nada disso. Pois é. Né? Então, quando chega, pode colocar no tummy time, já vai para o chão. Então, assim, há um receio, né? É um instinto protetor. Sim. Quando, na verdade, é um grande benefício no desenvolvimento para o bebê. Fazer com que a criança se permita, né, esse desenvolvimento. Isso. Eu achei interessantíssimo esse seu retrato que você fez, porque a gente foi falar de desenvolvimento motor, mas ele nunca está sozinho, né? Não. Sempre tem ali uma chave para o desenvolvimento motor, uma estimulação visual, uma estimulação sonora, e sempre recai no ambiente da criança. Isso. Quando a gente vai estimular uma criança, você não pode simplesmente botar ela de bruços, não é isso? Não. E o estímulo não é passivo, né? Assim, eu coloco no tummy, ele fica lá e eu vou fazer alguma coisa. Tá, mas nessa idade, o que é que o bebê sabe fazer sozinho?
Pois é. Então, ele não vai conseguir ser estimulado passivamente, vai precisar de alguém. Por isso que as terapias, e sempre que eu faço, né, o atendimento com o bebê, eu tenho as tarefas de casa. E a família sai com tarefinha de casa, porque ele vem para uma intervenção 1 hora, 40 minutos, o tempo que for de qualidade para ele, mas ele vai passar o resto do dia em casa, o resto da semana em casa. Então, eu preciso enriquecer, na verdade, eu como fisioterapeuta, mas os profissionais que trabalham com desenvolvimento, enriquecer essa família para que ela tenha estratégia para brincar com essa criança. Sim, porque aquilo que passou durante a avaliação precisa ser muito bem reproduzido. Isso. Com muita qualidade. Isso, né? é. Porque senão aquela intervenção não vai. Uma horinha ali não vai. Certamente não vai refletir. Isso, né? isso. E por isso que é importante falar tanto sobre a informação dos pais. Sobre os pais estarem munidos de informações importantes. Isso, né? isso. É o que a gente, assim, né, tenta trazer essa família que, quando chega até mim, por exemplo, chega com a queixa, né? Mas tem muitos bebês que o desenvolvimento, ele naturalmente vai passando mês a mês e não há grandes impactos. Então, assim, é comum bebês que têm já o primeiro filho, quando nasce o segundo, aí vem as comparações, Sim. ou é uma família que tem algum coleguinha na mesma faixa de idade. Então, as comparações, elas existem. Existem demais. Elas preocupam, né? Porque, de fato, há marcos. Sim. De fato, a ciência estudou e se chegou a entender, compreender em que fase é para eu ter aquela habilidade motora, é para eu ter aquela habilidade cognitiva, sensorial e sonora, visual, né? Sim. Então, esses marcos eu acho que é a chave que guia, né? Sim, completamente. A nossa área da pediatria. E essas comparações muitas vezes levam a muita ansiedade dos pais, né? Isso. Porque a gente sabe que existe uma variabilidade. Existe. Cada marco tem um intervalo específico que pode acontecer, que pode variar. Porque de marcos diferentes, crianças podem atingir marcos diferentes, em idades diferentes, mas as duas estarem dentro do desenvolvimento típico, né? Isso. E aí essa comparação com o coleguinha, com o primo, com o outro filho, o primeiro filho, sempre acontece, né? Sempre. Mas é importante ter essa ciência, né? De que o marco tem uma certa variabilidade. Isso. E que a gente deve encarar isso até de um lado profissional, né? Isso. Assim, a variabilidade, ela é confiável e, ao mesmo tempo, ela liga um alarme, né? Para quem acompanha. Porque até uma certa fase, tá tudo tranquilo, né? Mas ali limite. pode ser um divisor de águas para um sinal de alerta. Sim. Né? Então, essa palavrinha sinal de alerta, eu não gosto de assustar, porque, como você falou no início, a informação está por aí, né? A desinformação juntamente, mas existem, sim, sinais que, se a família ou o pediatra ou alguém, né, que tenha domínio observarem, são sinais importantes para que haja uma intervenção precoce, para que a família busque cedo. Por que cedo? Né? A gente, porque logo, cada criança tem seu tempo. E, de fato, cada criança, até eu falo muito dos temperamentos, né? Assim, às vezes a criança tem um temperamento mais tranquilo, e ela é mais tranquila, a habilidade motora é mais devagar. E a gente não sabe o que veio primeiro. Ele é um bebê preguiçoso? Sim, verdade. Né? É porque ele é tão tranquilo. Mas já tive muitos pacientes, bebês, né? Que não era que ele era tranquilo, é que ele não sabia se movimentar para explorar. E, de repente, a mãe faz, nossa, ele ficou muito traquino. Na verdade, ele, como você falou, né? A gente tá tudo ali muito juntinho. O desenvolvimento motor precisa dos outros aspectos. E os outros aspectos precisam do desenvolvimento motor. Para tudo culminar ali no desenvolvimento da criança. Isso. É muito bonito isso. É lindo, É uma orquestra, né? É uma orquestra. Tudo vai ser eu sou apaixonada. É muito legal a gente ver isso, porque a gente vê que muitas coisas acabam por desandar ali no primeiro ano, quando você perde o time, né? Eu até costumo dizer e levar isso como até um lema, de que não é interessante a gente esperar o atraso
de fato, aquela criança está realmente muito atrasada, porque existem, além dos sinais de alerta, os sinais de desenvolvimento atípico que precisam de intervenção. Então, a vigilância ela precisa ser contínua sobre o desenvolvimento da criança. Às vezes, quando a gente espera demais, estimula desse jeito e tal, e não faz aquele encaminhamento para a fisioterapia com foco no desenvolvimento motor, a gente vê que a criança perde um potencial enorme, porque ali vira uma bola de neve, né? Isso é verdade. Eu acho que a gente está vivendo muitas mudanças, assim, do tempo que eu tenho 20 anos de formada, e no tempo que eu comecei, né, eu atuo só com pediatria há 10 anos, e existia que a criança com 12 meses ela já estava andando, né? Então, isso vem mudando um pouco, né? As escalas, elas vêm melhorando suas validações científicas, e nós temos escalas que já permitem essa variação para uma idade acima, tá? Então, não são escalas brasileiras, também a gente precisa evidenciar isso, né? Mas a criança hoje com 12 meses que não anda, a gente ainda não considera um atraso motor, a depender do que ela já adquiriu. Sim. Né? Então, a criança ela vai passar pelas fases do posição de barriga para cima, ela vai aprender a virar, ela vai fazer um tummy time sozinha, ela vai subir nos bracinhos, faz uma esfinge, monta 4 apoios, engatinha, faz semi-ajoelhado, fica em pé e anda. Então, há uma sequência esperada. E se o bebê não fizer, tá errado? Não tá errado. Porém, nós sabemos que essas aquisições têm transições. A criança não chega e senta, não. Ela vai adquirindo habilidades motoras, ela vai ativando a musculatura dela, que não estava ativa lá intraútero, e a partir da ativação muscular e de todos os outros reforços ambientais, ela vai tendo interesse em fazer as trocas. Sim. Né? Então, se eu tenho uma criança com 12 meses que não anda, pode ser que ela tenha um desenvolvimento típico. Ela veio nessa sequência correta. Ela fez tudo. Ela só não andou ainda. Sim. Mas se eu tenho uma criança de 12 meses que ela não fica sentada sem apoio, que ela cai, que ela não consegue sair do lugar e não anda, ela tem um atraso potencial. Perfeito. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer cada caso. Né? Sim. Avaliação bem global, né? Isso. Você falou um aspecto interessante sobre transições. Em muitas situações eu vejo que existe uma percepção de que às vezes as coisas são meio que em bloco, assim. Ali com 3 meses a criança tem que sustentar a cabeça, com 6 meses ela vai sentar, com 9 meses ela vai engatinhar e com 12 meses ela vai andar. Como se fosse até eventos independentes, Sim. né? Mas o caminho é esse que você falou, né? E às vezes não se nota esse poder da transição. Acho que um exemplo que eu tive em casa foi até da transição do sentar até o caminhar, né? Que tem um caminho longo ali, em torno de 6 meses, até entre uma coisa e outra. Isso. E tem tanto aspecto que a gente tem que ver, posição da perna, movimentos laterais, que a gente às vezes não percebe porque foca muito ali. Depois desse é esse. Vamos sair do sentado e vamos colocar de 4 apoios. Puxa vida, não é assim, né? Uma mágica que vai acontecer. Não é, e não é a gente que muitas vezes coloca a criança, o bebê, ele vai ser desafiado né? Ele vai ter a transição, o manejo postural de tentar e voltar, porque ali vai amadurecendo equilíbrio, vai amadurecendo a coordenação, vai amadurecendo a mobilidade, né? Então, ele vai tendo mobilidade de balançar para um lado, voltar. Então, temos a parte vestibular também ali envolvida. Então, é um evento grandioso. Você imagina um bebê que nasceu, com 12 meses ele anda. É incrível. Né? Então, assim, a maturação do sistema nervoso dele é aceleradíssima. Né? As conexões ali estão de vento em popa. Por isso que as intervenções elas são tão resolutivas no primeiro ano. Sim. Porque nós temos a capacidade de reforçar essa plasticidade, Sim. de dar o up que aquela criança de fato precisa, né? E muitas das vezes a atuação profissional é bem norteadora, né? Sim. Porque ele passa de um
pontapé inicial desorganizado, assimétrico, incoordenado, e o nosso papel ali como norteador, até para esses desafios, né? Sim. Para a criança passar por esses desafios, a gente tem que colocar ela em prova para que ela possa entender o que é que ela vai fazer ali Isso. também depois. Porque nós somos os agentes ativos, né? Assim, a gente vai estar ali observando, a gente família, no caso, a gente terapeuta, né? A gente vai estar ali oferecendo aquele estímulo, que Sim. não é o mais... eu sei que o mercado tem grandes brinquedos, né? Tem sofisticados, assim, muito detalhistas, assim, né? Mas, gente, de fato, o que a criança precisa não é disso. É de interação. É de interação. Eu costumo dizer isso muito no consultório, que não é o brinquedo que vai fazer a criança desenvolver. Porque às vezes a gente compra um brinquedo que está na promessa de fazer alguma coisa. Mas é a interação do brinquedo, da pessoa e do bebê que realmente vai fazer o bebê caminhar ali, né? Isso, e assim, até a qualidade de interação, né? Como você vai estar ali sendo aquela peça para estimular o bebê, Sim. né? Porque, no fundo, nós somos os facilitadores, né? Gostei. Facilitadores, adorei a palavra. Nós somos facilitadores ali. E dentro desse contexto, né, do desenvolvimento, eu também gosto de pontuar a percepção das famílias para as crianças que têm assimetrias posturais, ou cranianas. Porque quando a gente fala em assimetria, a gente toca num ponto de uma desorganização musculoesquelética. Sim. Então, muitas vezes a criança pode ter uma assimetria postural, por exemplo, ela levanta mais um braço, o outro bracinho não levanta tanto. Ou então é uma criança que tem uma assimetria de tronco e aí ela, quando está sentada, ela só cai para um lado. Então, há alguns vícios posturais também acontecem nos bebês. Sejam bebês que nasceram com questões, com algumas desordens, como de torcicolo, congênito, ou algumas outras desordens motoras, né? Às vezes a posição da criança intraútero, né, favorece alguma desorganização. Então, assim, o movimento do bebê, ele precisa ser um movimento simétrico. Ele tem que fazer dos dois lados. Eu não tenho um bebê canhoto e destro. Eu não tenho, ainda não é. Não é momento de preferência. Não, então, eu gosto de falar sobre isso, Ariano, porque não existe também muita informação sobre isso. Então, quando a criança chega, embora que já existe muito, mas eu acho que é uma informação bem pertinente para a gente quebrar mais um pouco a barreira. Sim. Observei, o bebê só mexe uma perna, só mexe um pé. Quem tem mais compromisso e possibilidades de ver é a família. Sim. É que está ali observando É que todo está dia. ali, porque leva num canto. Mas estava dormindo. Não vai ser percebido. Sim. E às vezes a gente passa ali 40 Exato. minutos, 50, uma hora. E ele está lá, ou está mamando, ou está... Então, algumas assimetrias do bebê, eu falo posturais incluindo a craniana, porque muitas vezes a craniana inclui a preferência de dormir de um lado só, a preferência de rolar para um lado só, a preferência de mamar uma mama só. Então, essa habilidade unilateral de um lado só, seja para qual for, ela não vai ser saudável. Sim, verdade. Isso vai se empancar ali, né? Isso vai refletir pro resto da muita vida, coisa, né? muita Então, coisa. eu tenho crianças que eu vejo hoje com escolioses já severas, né? Não é um público fácil para tratar quando a criança já está acima de 2 anos, entre 2 e 4 anos. Sim. Né? Então, os distúrbios funcionais e musculoesqueléticos, nessa fase da infância de 2 a 4 anos, é um grande desafio para a nossa área. Então, quanto mais cedo essa criança for adequadamente tratada, for adequadamente vista, os pais também entrarem ali, porque esse cuidado centrado na família, ele é fundamental, a gente vai ter sucesso. Sim, com certeza. E esse cuidado de ser muito bem replicado, a gente sabe que existem estruturas de famílias totalmente diferentes. Isso. Então, a família tem que achar meios de garantir que a criança, durante a sua permanência com algum cuidador, algum outro familiar, ela também receba essa atenção, né? Isso. Porque a gente sabe que hoje em dia os cenários de trabalho, inclusive,
Isso. perpetuam demais É. isso. Então, a família precisa engajar até outros atores Isso, nisso, quando né? eu falo em família, quem cuida, né? Assim, família é aquela, eu me reporto, sim, a quem está nos cuidados já com a criança. Então, a babá, a avó, no meu atendimento vem quem atende, vem quem cuida. E assim, por quê? Porque ela vai ser instrumento facilitador, Sim. né? De observar, de me ajudar. Por quê? Nesse cenário da assimetria, a criança assimétrica, ela sempre vai aprender em assimetria. Então, ela vai ter tendência a fazer tudo que ela aprender só de um lado. Então, quem é que vai me passando para que eu possa ir orientando minha terapia? É esse feedback, sabe? Assim, então, não existe, com hoje, os cenários assim, a gente sabe que há muita sobrecarga. Então, acaba sendo mais uma. Mas a gente tenta passar de forma leve, de forma divertida e sempre também vendo como as crianças são guerreiras, porque elas são muito resistentes. Né? Assim, muitas terapias, né? Mesmo crianças típicas, assim, né? A hipotonia global, por exemplo. A gente vê muitas crianças hipotônicas que não têm um diagnóstico, vamos dizer assim, uma doença, né? Ela é hipotônica. E ela precisa de um reforço ali, daquela facilitação, muitas vezes não só da fisioterapia, da terapia ocupacional, né, de outras áreas ali, para potencializar, reforçar, aproveitar aquele período que eu também faço muito esses encaminhamentos. Que eu sei que eu sozinha, muitas vezes, a minha condução não vai ser suficiente. Pois é. E a constância, a importância da constância, né? Super importante. Elisa, eu queria fazer um caminho contigo, desde o nascimento até ali, e focar no primeiro ano, que eu acho que é a fase super importante assim, da criança, né? O primeiro momento ali é sempre desafiador por conta da exaustão dos pais, né? Dos pais e de quem está envolvido nesse cuidado. Porque é tudo muito novidade, ninguém sabe muito bem o que fazer, mas chega a primeira tarefa, tummy time, né? Aquela posição de bruços. E aí, sempre tem muitas dúvidas, né? Muitos mitos com relação ao tummy time. Onde coloca, como é que deixa de todo jeito, deixa ela e vai fazer alguma coisa, né, Elisa? Então, o tummy time para o primeiro trimestre ali, né, que a gente fala muito, é o tempo de barriga para baixo da criança ativa. Ou seja, não é dormindo. Não é dormindo. Ponto principal, não é dormindo. Assim. O tummy time é uma tarefa ativa de estimulação. Né? Então, as superfícies, onde colocar? O ideal mesmo para colocar o bebê é no chão. Mas, claro, em cima de um tapete. Sim, né? Firme. Mas né? que tenha firmeza. Firme. Essa mesa, dá para fazer o tummy time? Dá, eu posso colocar o tapetinho e colocar a criança em cima do tapete. Muitos querem fazer no colchão, na almofada de amamentar. Isso pode ser uma transição. Sim. Que é mais fácil. Sim. Até para a mãe colocar no chão, ela acha estranho colocar no chão. Poxa, eu vou colocar meu filho no chão. Culturalmente falando. E as avós não querem, viu, também. O chão é... Não, o chão não. É sujo. Mas, quando a gente fala em chão, é para fazer associação com estabilidade, tá? Então, o ideal é que seja no chão. Ah, tá difícil no chão? Você pode fazer o tummy time no seu colo, nas suas pernas. Você pode colocar o tummy time na almofada? Pode. Porém, o ideal é que seja na superfície estável e que o bebê consiga fazer apoio de braço. Sim. Tá? Então, é que ele coloque o bracinho e ele faça a elevação. É um movimento antigravitacional. O músculo ali da cervical vai estar tensionando para trazer esse pescoço para cima. E é interessante porque tudo é meio crânio caudal, né? Isso. Em tudo da pediatria. Então, a criança vai reforçar primeiro o pescoço, com o apoio dos braços, e depois, com o tempo, isso vai descendo para o tronco, né? Então, faz aquela transição de apoiar com os cotovelos primeiro, que é bem clássico, e depois vai apoiar com os punhos, né? Aquela posiçãozona bonitona que a gente espera com 3 meses, né? Então, e aí o que é que a gente vê muito, Ariano? Bebê de 3 meses em pé no braço. Né? O bebê tá lá tenso, né, bem estirado ali, duro no braço. Bota no tummy time, ele não faz tummy time. Então, são desordens, né? Há ali um problema, precisamos avaliar. A gente não pode falar só de observação de longe. Mas o que a gente sabe é que a estrutura do bebê para 3 meses não é para ele estar em pé. Sim. Se eu tenho um desenvolvimento céfalo-caudal,
Eu tenho que estar, primeiramente, fortalecido a cabeça, cervical, tronco superior, abdômen, pelve, pernas e pés. Perfeito. E tudo tem uma sequência Isso, ali. Porque primeiro, pescoço, tronco superior, e isso já vai desembocar ali depois dos 3 meses, né? Isso. É quando a gente espera que esse desenvolvimento prossiga e vá ali para o tronco inferior e comece o movimento de rolar, né? Isso. Tudo é uma Isso. concatenação E quando de ele coisas. rola, ali a parte lateral aqui da coluna vai virar ele. Então, o bebê que não rola, ele vai ter alguma dificuldade mais para frente no engatinhar, por exemplo, tá? Então, assim, há ali todo um estudo biomecânico que a gente não fala porque é uma regra, não. A gente sabe que é benéfico. A gente sabe que o bebê vai ganhar com isso. É o mito do bebê que não engatinha. Porque fulano não engatinhou. O que é que tem? Tá. Há evidências que reforçam que o bebê que engatinha tem uma melhor coordenação, um melhor rendimento escolar, tem um melhor equilíbrio, ele sincroniza o movimento mais fácil, porque é um movimento de gatas, né? Um movimento Sim. mais difícil para fazer, para realizar. É a única vez na vida que a gente engatinha. É verdade. Verdade, voluntariamente. Realmente, é verdade. E aí, prosseguindo, né? A gente já está ali entre o 3º e o 6º mês, a criança que aprendeu a rolar, saiu de uma criança que está de bruços ou em decúbito dorsal, né? Que é de barriga para cima, e ele vai aprender a virar para o outro lado, né? Isso. E é importante até aquela questão que a gente falou de preferência. Isso. Ele tem que aprender a rolar para os 2 lados. E os 2 caminhos também, né, Isso. Elissa? Ali do 3º para o 6º mês, ele vai adquirir o rolar, ele vai adquirir a esfinge, né? Que é esse apoio de mão estirada. Ele vai aprender a pivotear, fazer o movimento do reloginho, né? Sim. Crianças que têm assimetria do tipo plágio, por exemplo, ele vai querer fazer tudo para um lado só, né? O outro lado ele vai ficando negligenciado. E aí a gente vai cada vez mais piorando. Piorando. Então, por isso que as terapias, elas precisam andar conjuntamente. Tem ali vários profissionais tentando ajustar o formato daquela cabecinha, osteopata, né? E a gente vai reforçando ali a parte de mobilidade. Eu quero que ele vá para um lado, ele vai fazer aquele transição para um lado, mas ele também vai sem querer para o outro com a ajudinha, né? Então, ele vai chegar no 6º mês e vai estar pronto para o sentar, que é uma fase muito importante para a introdução alimentar. Para a introdução alimentar, exatamente. E eu vejo até, assim, pela minha percepção, é até um ponto mais crítico, assim, que a gente nota que vai crescendo, assim, mais a complexidade, e eu noto que tem pais que têm mais dificuldade no estímulo dessa transição, de uma criança que sempre foi deitada, e a estimulação sempre foi deitada, para uma criança que vai sentar, né? Isso. Como é que é essa transição, assim, que a gente pode notar? Bem, na verdade, o ficar sentado, bem sentado, ele é um marco que ele vai melhorando a sua habilidade. A criança, ela senta e ela cai. Por isso que, muitas vezes, a cadeirinha de alimentação, ela tem os cintos, ela tem lá a mesinha, porque ela dá ali uma... tem apoio de todos os lados. De todos os lados. Então, a criança... muitas famílias, ela ainda não senta sozinha. Não, mas o sentar para a introdução alimentar, junto com outros sinais de prontidão, que vão ali fechar o momento da alimentação. Sim, com certeza. Aí, ali no final do 6º mês, é que a criança vai estar sentada de fato. Sem apoio, ela soltando vai brincar. As mãos, Então, o sentar da criança, ela vai ganhar agora um controle importantíssimo, que é o controle do tronco. É um passo já, ela já saiu daquele tummy time, já está sustentando a cabeça, já consegue segurar ela aqui no colo bem, ela não vai estar caindo. Aí veio o sentou. Mágico não, ele primeiro rolou, ele pivoteou, ele vai estar pronto para assumir uma posição vertical. Sem cair. Sim. Já o bracinho ajuda, já não ajuda mais, porque ele já está sentado. Sim. Então, eu vou desafiando o meu bebê, naturalmente, ele tirar a mãozinha. Não precisa mais aquele monte de travesseiro do lado. Você vai se sentir mais seguro. É verdade. Não é assim? E até esse tirar de mãos, isso tem que ser guiado por uma estimulação, né? Sim. A gente vai oferecer um brinquedo, uma estimulação. Você vai encorajar, né? Encorajar. Porque, às vezes, a criança é insegura. Por quê? Porque o ambiente é inseguro. Sim. Todo mundo tem muito medo da criança sair do lugar. Verdade. Corre todo mundo se ela
olhou para cima e esbarrou no travesseiro. E a gente sabe que isso é um cuidado importante, mas sabe também que eu posso estar limitando ali. Sim. Como o ninho, que eu esqueci de falar, né? Sim, muito bem lembrado do ninho. Né? A gente ia falar sobre o ninho. O conforto que a barriga permite à criança vem ser reproduzido fora pelo ninho. Sim, aquele aconchego, né? Aquela proximidade, aquela coisa mais aconchegante. Mas ele tem um papel inicial, mas ele precisa ser limitado ali, né? Tem uma hora que basta de ninho, né? Isso, tem o ninho, tem algumas contenções que deixam a criança presa, né? O charutinho. Então, assim, esses artefatos todos, né? Essas estratégias de conforto, seja ninho, seja charutinho, seja carrinho, seja sling, seja outras coisas aí que a gente tem, elas são benéficas para uma faixa de tempo e uma faixa etária. Sim. Né? Bebês muito prematuros, por exemplo, a gente sabe, né, das questões, das dificuldades do ambiente, ou bebês de baixo peso, enfim, cada realidade tem um perfil, mas a minha atenção agora mesmo para as crianças típicas que não têm necessidade, né, de tantas contenções, porque isso limita uma coisa que o bebê vai precisar aprender, que é a se movimentar. Sim, verdade. Então, se eu vou agarrar ele ali no sling, como é que eu quero que ele role? Ele não vai, assim, é uma coisa que eu tô, claro, eu preciso ir ali e voltar, preciso fazer uma compra e voltar. São períodos curtos. Sim, passear com o cachorro. Mas se for algo mais longo, não é interessante. Sim. É interessante que eu dê mais liberdade. Mas também sem muita rigidez. Eu estou falando de uma forma só mais de conscientização, porque o que a gente acha que pode estar ajudando, pode estar atrapalhando. Sim, né? Verdade. Fica numa zona de conforto, É. né, criança? E partindo ali, depois que a criança senta, aí vem os famosos 4 apoios, né? Muito conhecido, que já dá início ao engatinhar, né? Isso. É uma parte muito importante. Gera muita ansiedade dos pais. Gera. Por conta desses pontos que você falou, que foram super importantes sobre o engatinhar também, né? A gente realmente vê muitas escalas hoje em dia que não colocam o engatinhar, nem cita lá como um marco obrigatório, mas a gente entende que tem um papel, assim, da transição, né? Isso. Porque ele vai sair de uma posição sentada e ele precisa, de alguma forma, tentar transicionar para outras posições, né? Isso é super importante, porque ao chegar ali perto dos 12 meses, ele vai ter que passar por transições que ele nunca fez na vida. E isso entra no papel, né, disso. Isso. Claro que não, a gente não vai cobrar ali, mas a gente entende essa posição que tem que ter, né, da variabilidade de movimentos que a criança tem que ter. Eu recebo muitas crianças, muitas famílias com essa dificuldade. Eu acho que é uma das grandes queixas Sim. das famílias que percebem, que conhecem a importância dos pediatras que reforçam, sabe? Vamos dizer assim, é unânime no nosso meio achar interessante, achar necessário, achar saudável que a criança engatinhe, sabe? Por exemplo, uma criança que sempre de bebezinha ficou muito em pé, ela não vai aceitar muito bem o engatinhar. Sim. Porque a mobilidade ali do quadril, da pelve, ela vai estar muito rígida. É um bebê mais rígido. Tem bebê que, para tomar banho com 6 meses, quer tomar banho em pé. Verdade. Não é? Muito. E aí você não consegue comum aliviar a criança para sentar, para fazer ali. Então, é uma criança que ela quer estar lá na frente, mas, na verdade, ela não tem estrutura ainda para estar lá na frente. Nem cognitiva, nem muscular. Não coordena. Né? É um falso andar, né? E aí a gente encontra essas dificuldades de transição, porque o bebê, ele, na verdade, vai fazer uma transição do sentar para ficar sentado de lado, para fazer um 4 apoios. Ele primeiro fica ali dançando no gatinho. Eu digo que ele dança no gatinho. Ele vai para frente, para trás, ele faz um balanço. E não vem de repente o engatinhar. Ah, não, tomou uma medicação engatinha. Não. Ele vai testando como é, ele vai aprendendo, que é lindo, é um aprendizado lindo, né? Ele bota a mão, bota a outra, volta, senta, recua, vai de novo. Então, através de tentativas e erros, de facilitação,
ele vai conseguir fazer o movimento sincrônico do engatinhar. Sabe o que me incomoda também nesse caminho? É porque, às vezes, nesse processo de estar sentado e tentar partir para o próximo passo, que a gente entende que é o 4 apoios, para depois a criança fazer uma transição para ficar em pé, a gente vê que algumas famílias, até engajadas por hábitos antigos, aí compra lá um andador, porque viu que a criança está querendo ficar em pé. É cômodo, é extremamente cômodo, mas é uma coisa que só vai fazer desandar, né? E o risco? O andador, a gente já vem assim, já vem aí numa conscientização bem, né, antiga sobre os riscos do andador, né? A questão dos riscos, ele é incontestável. Os riscos de queda. Sim. Aí, junto aos riscos de queda, tem que muitas famílias com 6 meses já colocavam crianças no andador. Ou então aquele que fica pulando, né, ali sentado, quando a criança está muito novinha, onde ela deveria estar com o movimento livre, dentro do espaço dela, no movimento livre para aquisição de marcos. Então, o andador, ele reforça uma postura estática, não realiza nenhum tipo de fortalecimento. Está fortalecendo o quê no andador? É um movimento puramente repetitivo. Ele está ali engessado no lugar e que já eu quero que o menino ande, né? Então, eu não gosto de andador, pelos motivos que eu já disse, e não recomendo andador em nenhuma hipótese, não acho que vá trazer nenhum benefício. Pois é. E, assim, tem diminuído expressivamente. Sim. Até em diversas localidades fora do país, nem se utiliza mais. Não. Graças a Deus, devia chegar logo isso aqui também. Porque a gente vê que é uma coisa que atrapalha o desenvolvimento da criança. Sim. A criança não desenvolve autonomia para nada. E tende muito mais a atrasar um marco que deveria acontecer, porque nesse tempo que a criança deveria estar sendo estimulada, facilitada, ela está contida. Colocou ali dentro da caixinha ali que ela está só aprendendo a fazer nada. Isso. E aí, assim, aí algumas famílias... E o que é que eu dou para ele começar a andar? Bota uma cadeira pesada perto que ele vai empurrar. Tá? Então, assim, não são brinquedos apenas, são facilitadores. Então, eu não encaixo o andador num brinquedo facilitador. Sim. Eu encaixo o andador num brinquedo de risco que não vai trazer benefício. Pois é. E a gente observa até pelas suas orientações de que o desenvolvimento da criança está totalmente relacionado ao ambiente de casa. Sim. Ele tem que fazer parte daquele ambiente para poder aprender, ter intenção de se locomover. Sim. A partir dessa intenção e do interesse de se locomover, é como ele vai fazer essas tentativas. É muito mais trabalhoso para os pais. Mas é muito melhor para a criança. Isso. Olha, tem famílias que chegam, a criança não teve um brinquedo. 5 meses. Não tem. Chocalho nenhum. Pandeirinho, não tem. Estimulação de cores, não tem. Quando vem da segunda vez, eles já fizeram uma feira. Mas, assim, eu estou querendo dizer assim, que a informação chega e chacoalha você. Diz, espera aí, o que é que eu estava fazendo até agora? Né? Claro, principalmente pais e mães, que é o primeiro, que não nasce com a fórmula, né? São tantas questões quando o bebê nasce, né? São tantas, é uma enxurrada de mudanças, que isso fica um detalhe. Né? E é difícil, né? Porque nasce a criança, nasce o pai, nasce a mãe, exatamente. E ali muda a rotina, muda tudo. Então, assim, muda a forma como você organiza a casa. A gente não penaliza, assim, a gente quer chegar neles, né? A gente quer abrir as casas e mostrar assim, olha, dá qualquer coisa preta e branca no início dessa criança para ela olhar, para a gente estar estimulando, para a gente coloca ela de barriguinha para baixo, dá uma colher de pau, coisa simples que faça barulho, né? Então, assim, falando de uma forma bem simples, é simples. É simples, pode ser muito simples. E também, às vezes a gente acaba tornando aquela coisa muito artificial quando a gente se liga muito a esses brinquedos, essas coisas. Sim. Claro que os brinquedos são super importantes. Mas quando a gente acaba que tenta linkar um marco a um brinquedo, sim, puxa vida, aí realmente você tem que tentar naturalizar as coisas. Sim. Claro, o brinquedo, ele
vai ser instrumento para atrair interesse. Né? É assim, por exemplo, quando eu estou tratando uma criança, que ela sai da zona de conforto dela, do colo dos pais, eu, enquanto fisioterapeuta, preciso de um recurso. Sim. Né? Porque o que a criança acha que eu vou fazer ali? Eu vou estar invadindo, Nunca né? lhe viu na vida. Vou chegar e de boa, não. Então, assim, eu realmente preciso ser facilitadora e eu preciso ter estratégias para que aquela criança me aceite. Porque a criança precisa me aceitar. O bebê precisa aceitar meu toque. Muitas vezes as crianças, eu tenho muitas crianças tensas, né? A gente tem muita criança tensa hoje, por várias questões. Então, é uma criança que o toque, às vezes, não é um toque bem visto, bem-vindo, bem sentido, né? Sim. Então, eu preciso do recurso. Mas sem o recurso, eu também faço. Principalmente em casa, com carinho, com tudo que se tem, com afeto da casa. Sim. E eu falei um ponto sobre autonomia. E aí me lembrei agora de uma coisa que o Instagram é cheio de vídeo, né? Lembro demais e já recebi, inclusive, um vídeo que é uma criança que anda com uma mochilinha que tem uma proteção da cabeça. Você já deve ter visto, com certeza. Sim. E alguém já deve ter lhe mandado. Já. Né? Você recomenda, doutor? E acaba que isso banaliza tanto o desenvolvimento, né? E sempre caminha em contraponto à autonomia da criança, né? Isso. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que a criança precisa aprender a cair. Sim. Tá? Então, as crianças em estimulação e intervenção, elas são ensinadas a se proteger. Sim. Se a gente pega os estudos e analisa as crianças que fizeram intervenção, porque não só faz intervenção criança atípica. Sim. Primeiro começa, né? Eu queria muito desmistificar isso. É só criança com alguma síndrome, é só criança com algum tipo de repercussão importante? Não. Todas as crianças podem se beneficiar, tá? Todas as famílias, elas podem se beneficiar. E aí, os estudos mostram que as crianças que fizeram intervenções direcionadas à tarefa, às habilidades, elas têm melhor desempenho em equilíbrio, em marcha, em performance, mais na frente, na fase de 5 anos. Então, se eu não sei realizar, é como a criança que senta, sempre ela está sentada toda parada ali no travesseiro. Ela sempre vai ter medo Sim. de fazer eu sentar sozinha. Quando tira o travesseiro, é aquele desespero. Então, ela precisa, sim, adquirir estratégias para as quedas. Sim. Então, eu sou a favor? Não sou a favor. Também não sou a favor. Tá? É muito interessante essa sua visão de demistificar isso, porque é importante a gente entender o papel do fisioterapeuta, né, na estimulação. Sim. De que faz parte do desenvolvimento atípico, do desenvolvimento típico, esse direcionamento, o papel do fisioterapeuta é super importante. Sim. Meu filho tem um desenvolvimento típico, você conhece ele, e eu não deixei de levar você Sim. quando eu notei que ele tinha uma dificuldade para fazer a transição. Sim. E depois do seu direcionamento, inclusive mandei para os avós. Foi. Mandei para os avós, era a tarefa de casa deles. A tarefa de casa deles. E fez diferença demais. Isso. Quando você falou comigo 15 dias depois, já era outra criança. Outra criança. Ele já tinha conseguido fazer aquilo que já estava atarefado para ele e ainda conseguir fazer o restante que ele deveria fazer ali naquele momento. Sim. Então, é importante a gente desmistificar, tirar esse peso que se faz. Sim. Não, eu não vou levar não, porque não tem atraso. Ou então porque fulano disse que o tempo vai chegar, né? A gente tem vários depoimentos, né? Assim, algumas mães que se culpam de não ter ido no tempo que elas achavam que tinham que ir. Sim, porque verdade. alguém disse que não precisava. E carregam, né? Essa angústia. Porque não fizeram. Sim, com certeza. Isso faz diferença demais. Tanto para a família quanto para a criança. Com certeza. Demais. E para a gente também, porque eu, pelo menos, me perguntaram qual é a maior alegria do fisioterapeuta pediátrico. Eu disse, dar uma alta. A dar uma alta. Porque a gente sabe que aquilo que a gente traçou foi cumprido. Verdade. Né? Então, as metas alcançadas, os marcos que chegaram, que a gente esperava que chegasse. Isso, que a angústia, assim, a gente... E assim, Ariana, a gente trata as famílias também. Sim. Porque chega uma angústia, muitas vezes, chega um medo, chega aquela avalanche de
ideias, de conjecturas, e se, será que vai, será que não? E, de repente, a gente vai dando respostas. Olha, chegou. Olha, tá aqui. Olha, ela conseguiu, ele conseguiu. Então, assim, isso é fenomenal. Verdade. Elisa, para a gente terminar aqui com chave de ouro, eu acho que um ponto importante da gente sempre lembrar é com relação aos sinais de alerta, né? Sim. Os sinais de alerta, eles não são isoladamente lá no começo do desenvolvimento da criança, mas ele tem que ser observado sempre, né? Isso. Eu queria que você desse sua visão também sobre esses sinais de alerta que são super importantes. Bem, então, os sinais de alerta são sinais alarmantes, né? Então, para eu conhecer o sinal de alerta, eu tenho que saber o que é que tem que acontecer e não está acontecendo, né? Então, para o primeiro trimestre, meu bebê não sustenta a cabeça. Chegou lá 4 meses, a cabecinha está muito mole, não levanta a cabeça para se proteger se tiver de bruços. Esse é um sinal de alerta muito precoce. Então, eu acho que sai aí na frente, né? E a gente nem espera chegar ali os 4 meses. Não, né? então, já chegou 4 meses, você está percebendo que a criança faz o tummy time, mas a cabecinha está lá, rente ao chão, busque ajuda. Esse é um primeiro. 3º mês aconteceu, não vai mais, vai buscar ajuda. Chegou lá, 4 para 5 meses, o bebê não rola, não tem tensão, não levanta as perninhas. É um outro sinal de alerta. Em menor potencial, 5 meses não rolou, não levantou perninha ali muito paradinha, meu bebê é muito molinho, busca ajuda, tá? 7 meses, bebê não senta sem apoio, cai, tá ali, desequilibra, não usa o bracinho. Eu já tô dando aí, já 6 para 7 meses já é sinal de alerta. Não sentou, não usou o bracinho para sentar, não se protege. Aquele João Bobo que cai, busca ajuda. Chegou ali para 8 meses, não faz 4 apoios, não tenta fazer 4 apoios, não faz nenhum tipo de deslocamento, ou se desloca sentado de bumbum, busca ajuda. Há ali um atraso. Tem muito bebê saltitando de bumbum. É um deslocamento assim muito conhecido. Sim, demais. É uma criança que tem o quadril ali bem ruim de se deslocar. Então, 10 meses o bebê não engatinha. Busca ajuda. As famílias que querem que esse bebê engatinhe, 10 meses já está na hora dele tentar. Não é para ele engatinhar plenamente. Muitos não engatinham plenamente, mas ele tem que ter intenção de fazer a posição. Chegou lá, 12 meses, não fica em pé, busca ajuda. A gente vê a marcha hoje chegando para os 14 meses. Assim, no consultório é o que eu vejo, assim, 14 meses, a maioria das crianças está em marchinha. Mas com 12 meses já faz marchinha lateral, já transfere de sentar. O caranguejinho. Já está ali. 12 meses ele está brincando no sentar. Ele tenta um equilíbrio, volta, fica em pezinho, mas realmente a marcha que a gente está querendo ver, aquela marcha de independência e autonomia, é geralmente com 14 meses que ela está ali mais para ser vista e apreciada. Sim, com certeza. Elisa, muito obrigado pelo seu amplo conhecimento, por tanta informação valiosa que você compartilhou aqui com a gente. É um prazer enorme. Eu quem agradeço. Receber você aqui. Já lhe conheci há tanto tempo. Não é? Desde 2021. Não foi, a gente passou já compartilhou muita coisa, né? Foi. Mas, assim, o que você traduz aqui com suas palavras é o que a gente queria passar, confiança para os pais, né? Para que eles possam ter autonomia a observar, Sim. a desconfiar, Isso. a levar muito mais precocemente para que não chegue no sinal de alerta. Sim. Porque quando chega o sinal de alerta, caramba, poderia ter sido um pouquinho antes. Isso. E é importante esse conhecimento, né? Isso. É super importante. E assim, Ariana, eu queria reforçar, né? Minha alegria estar aqui, né? Falando um tema que eu realmente gosto demais. E também o espaço, né? Queria agradecer o espaço para a gente mostrar que as áreas estão ali tentando evoluir juntas, né? Assim, você como pediatra, ter esse olhar, essa preocupação, até enfocar, né? Que você foi uma das pessoas que buscou para desmistificar que a gente pode ser instrumento de informação, Sim. de facilitação, e não só de tratar doenças, né? Sim. E isso, para a gente da nossa área, da fisioterapia, eu como fisioterapeuta, é muito grandioso, porque
a gente lida com essas dificuldades, essas disfunções em várias áreas, mas quando é com o bebê, com a criança, a gente vê que há um empenho maior para a gente ganhar aquele movimento, um empenho para a gente dar devolutiva aos pais, a gente que lida com os pais, né? Muitas vezes é tão delicado e, ao mesmo tempo, a gente se coloca no lugar deles. Então, eu acho que é uma missão muito importante, a sua como pediatra, né? De estar trazendo esse tema para essa conversa. Essa missão é nossa. Nossa. Vamos compartilhar. Tá bom. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu o podcast. Não percam os próximos episódios, sempre disponíveis nas plataformas aí, com uma gente muito boa aí, que tem muita coisa para falar.